E abençoa a segunda parte da escola, tão importante, a profissão de fé e o batismo. Hoje é uma manhã de festa nessa igreja. Muito obrigado por tudo. Toma a direção. Nós oramos crendo, porque oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode tomar assento. A Bruna e o Caio me acompanhem aqui, por favor, no gabinete, tá? Não é gabinete não, é organização para batismo, né? Muito bom dia a todos os irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos hoje estudar a lição de número 11, foi tocada com a pastora semana passada, e o tema é uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Textual: respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Verdade prática: o episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Gostaria de fazer uma leitura alternada. Atos, capítulo 10, versículo 1 a 8, 21, 23 e 44 a 48. Amém? Eu vou começar e os irmãos têm continuidade assim sucessivamente. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Eis que fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com o servo Simão, curtidor, e tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a que procuras, qual a causa que estás aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. Então, chamando-os para dentro, recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então voltaram e ficasse com eles por alguns dias. Amém. Irmãos, o início do cristianismo ele foi marcante, porque foi notório, e era notório, a ação do Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Hoje a gente tem um exemplo disso. A cada dia havia novos convertidos
diferentes formações. E em meio aos primeiros estava o centurião Cornélio, um soldado graduado, comandante de 100 soldados que representava Roma, um homem que os judeus achavam que não era dignos da salvação, por ser gentil. Interessante, tem muitas coisas interessantes nesse texto, que ele era temente a Deus, ele era gentil, mas a Bíblia diz que ele era temente a Deus, generoso, e que orava continuamente e que viu um anjo, mas não foi necessário para a salvação dele. E a gente aprende aqui um ponto muito importante. Às vezes a gente acha que o nosso parente é tão bonzinho, tão legal, que ele vai para o céu. Eu conheço aqui o irmão, ele é gente boa, mas a gente tem o exemplo de Cornélio. Ele teve uma visão de um anjo, ele ajudava os pobres, ele orava, e não era oração hoje, amanhã, ele orava continuamente, ele tinha horários de oração, mas ele precisava ouvir a mensagem do plano da salvação, ele precisava saber de Cristo Jesus para ser salvo. Então a salvação, irmãos, é só por Cristo, não é por bondade, não é porque é bonitinho, não é porque é generoso, tem que ser salvo por Cristo Jesus. E é interessante também que essas características de Cornélio foram observadas por Deus. Deus observa o coração do homem. Não adianta eu forçar uma generosidade que eu não sou, que Deus está vendo. Interessante que o anjo diz para Cornélio, em uma visão, que as orações dele e a ajuda que ele dava aos pobres subiu como um memorial diante de Deus. As nossas atitudes sinceras para com o próximo, Deus guarda perpetuamente. Ele não esquece o que você faz para com o outro ou para com o seu semelhante. Ele guarda com ele. Ele guarda com ele perpetuamente. Então é outro ponto interessante, porque Deus vê o coração do homem. E aquelas características agradou o coração de Deus. E ele não era crente, ele era um gentil. Aí a gente aprende que quando uma pessoa, sabe aquela frase que a gente fala assim, só falta aceitar Jesus? Pior é quando o jovem começa a namorar e fala assim, pastor, ele é tão bonzinho, só falta Jesus, quer dizer, falta o principal. Ele é tão legal. Então assim, olha o exemplo aqui, falta o principal. Eu não posso me relacionar com uma pessoa que não é cristã com o sentido de que, poxa, ele é legal, ele é bom, ele é trabalhador, tá, mas ele aceitou Jesus, então só falta isso, não falta tudo, Então a gente vê que Deus, ele contempla essas pessoas que são tementes a Ele, que ora, que é generoso. Deus contempla e manda pregadores para pregar o Evangelho, para que eles aceitem Jesus. É interessante que Jesus se importa com essas pessoas para que venham a Ele. Deus está atento a isso. A atitude de Cornélio de ajudar os pobres estava dentro da vontade de Deus. Quando a gente tem uma atitude dentro da palavra de Deus, a gente atrai o olhar de Deus e a atenção de Deus para nós. Olha que coisa boa. Em livro de Provérbios, a gente vê vários versículos que falam isso. 19 e 17 diz que aquele que ajuda o pobre presta a Deus. Opa, quem vai me pagar? É Deus. Por isso que quando a mão direita faz alguma coisa, a esquerda não tem que saber, porque a recompensa vem de Deus, não vem de quem você ajudou. É por isso que a gente não pode cobrar a pessoa que a gente ajudou. Poxa, mas eu te ajudei, agora eu estou precisando. Não cobre, porque você está emprestando a Deus. Quem vai te recompensar é o Senhor. Provérbios 14:31 diz que aquele que não ajuda o pobre insulta a Deus, mas aquele que ajuda honra a Deus. Olha como Cornélio está. Por isso que Cornélio atraiu a atenção de Deus para ele. 28:27 diz que aquele que ajuda o pobre não passa necessidade. 11:25, aquele que dá livro ao pobre, a livro receberá. Então Cornélio estava fazendo algo em uma atitude que agradava o coração de Deus, e aquilo atraiu o olhar de Deus para Cornélio. E o anjo fala mais: manda alguns homens a Jope para trazer Pedro, que está na casa de Simão Curtidor. Aqui a gente aprende algumas coisas. Primeiro, Deus sabe exatamente onde estão seus servos. O anjo deu o endereço aqui, Então não dá para se esconder do olhar do Senhor. Onde tem crente, o Senhor está de olho. Deus sabe onde está, O anjo fala para Cornélio onde estava Pedro. E outra coisa interessante, os anjos não podem exercer certos trabalhos que a própria igreja. Quando o anjo fala assim,
assim: olha, Deus ouviu, Deus está atento às suas orações, às esmolas que você dá. Qual era o natural do anjo falar? Cornélio, levanta a mão e aceita Jesus como seu Salvador, porque Ele quer salvar a tua vida. Não, o anjo tem um limite. Você vê que ele só vai até aqui. Ele fala: ó, Deus recebeu, chama o pregador para pregar a palavra. Anjo não pode pregar o Evangelho, o anjo é limitado a isso, né? Então, nós temos que nos sentir honrados, porque isso convém à igreja. Pregar o Evangelho é função da igreja do Senhor, e a gente tem que se sentir honrados por isso. 1 Pedro 1,12 diz que os anjos anseiam em observar o Evangelho. Outra tradução diz: desejam bem atentar. Então o anjo aprende com a igreja a evangelizar, mas ele não evangeliza. Você vê a admiração dos anjos aqui, né? Esse versículo pressupõe que os anjos gostariam de evangelizar, já que são mensageiros. Mas Deus deu a ordem à igreja, a gente por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Irmãos, a gente não tem que se sentir intimidados ou envergonhados de pregar Jesus. A gente tem que ter uma certeza na nossa mente: Jesus é tudo que todo mundo precisa. É todo mundo. Eu estou diante de um presidente, de um governador, de um pobre mais pobre, de um rico mais rico. Jesus é tudo que todo mundo precisa. Quando eu estou falando de Jesus para alguém, eu estou dando para essa pessoa o que ela precisa. É como se essa pessoa estivesse morrendo de sede e eu tenho uma garrafa d'água fresca na minha mão. É como se essa pessoa estivesse morrendo de fome e eu tenho pão para dar. É esse entendimento que a gente tem que ter. E uma simples palavra ajuda. Jesus te ama. Às vezes a pessoa só precisa ouvir isso. Jesus te ama. Jesus morreu por você. Jesus tem uma obra na tua vida. Jesus quer te salvar. Você não está sozinho. Jesus está do teu lado. É tudo que todo mundo precisa. E o crente precisa ter isso para pregar mais o Evangelho, para que a gente possa agregar mais pessoas no céu, né? Essa é a função da igreja. Eu fico imaginando o prazer de Gabriel quando falou de Maria sobre Jesus. Porque como o anjo não prega e ele usou algumas características, que alegria. Ele chegar para Maria e falar assim: o nome dele será Jesus, ele será grande. Ele, o Filho do Altíssimo, o seu reino será eternamente, o seu reino não terá fim. Que prazer que Gabriel pode falar aqui. Tu ficarás grávida, Maria, darás o nome de Jesus. Ele será grande. Ele reinará eternamente, o seu reino nunca mais terá fim. Fale de Jesus, isso é prazeroso. Você já falou de Jesus para alguém que tua alma se alegrou? Falar de Jesus alegra a nossa alma, vai entender. Você fica alegre de falar e a pessoa fica alegre de ouvir. É uma situação maravilhosa, é um conjunto que combina ali, né? Impressionante. Na conversão do etíope, eunuco, o anjo disse para Filipe para ele ir para uma estrada deserta. Mas quem dá a diretriz para Filipe se aproximar da carruagem do etíope e dar a diretriz de como Filipe devia falar da palavra foi o Espírito Santo. Então, que honra que nós temos de pregar o Evangelho. Foi o Espírito Santo que separou Barnabé e Saulo para a obra missionária, como tantos outros que ele separou. O Espírito Santo torna a presença de Deus viva na igreja, viva em nós. E ele nos capacita para ser um ministro de uma nova aliança e nos constitui sua moral. Olha que privilégios que nós temos no Espírito Santo. A missão e a ação da igreja seria impossível se o Espírito Santo não tivesse com ela. É ele que convence o pecador do seu pecado. A igreja prega o Evangelho. O Espírito Santo convence. O anjo protege. E assim o nome de Jesus vai sendo proclamado, né? Interessante que Pedro estava hospedado na casa de um Simão curtidor. Essa profissão processava peles de animais mortos e transformava em couro utilizável. E não era uma profissão bem vista pelos judeus, porque pela lei era considerada impura. Você imagina o cheiro também de quem lidava com pele de animais. Então eu aprendo que o Espírito Santo já estava ensinando Pedro a quebrar barreiras, porque ele estava na casa desse homem, só que Pedro não estava entendendo. Já era o Espírito Santo conduzindo Pedro à obra missionária de pregar os gentios ou aqueles que são considerados impuros. No versículo
profundo isso daqui, porque Deus vai começar a ministrar no coração de Pedro a sua vontade. Irmãos, o líder que está diante de pessoas, ou professor, ele tem que conhecer a vontade de Deus e a palavra do Senhor. E é por isso que eu vejo a paciência de Deus para fazer Pedro entender que os gentios também, eles tinham e podiam ser salvos por Cristo Jesus. Olha só que interessante, começa a ministrar no coração de Pedro, e é através de uma visão. Pedro vê um lençol que desce do céu, e dentro desse lençol tinha toda espécie de quadrúpedes, répteis e aves. E eu fico tão emocionada, irmãos, porque tinha que ser assim. Para Pedro poder entender que a salvação não era só para os judeus, Deus tinha que pegar pesado, porque a mente dele realmente estava cauterizada para isso. E a gente vai ver aqui no restante. Tinha que ser assim. Deus sabe como tratar o nosso coração. Deus sabe como fazer nos ensinar alguma coisa. Sabe quando você é teimoso em alguma coisa? A mãe já falou, o pai já falou, o pastor já te aconselhou e você não quer aprender. Aí Deus vem permitir algo na tua vida para que você aprenda. Ele sabe como fazer. E quando esse lençol desce, ele escuta uma voz: mata e come. Como Pedro ouviu isso? Fica difícil. Olha como Pedro responde: de jeito nenhum. Mas quem estava pedindo a Pedro? Era Deus. Talvez se os judeus cristãos chegassem para Pedro e falassem que não podia comer, ele não ia aceitar. Mas foi Deus que falou. E olha como ele responde a Deus: de jeito nenhum. Eu nunca comi nada impuro, eu nunca comi nada na minha boca impuro. Você vê que o entendimento de Pedro estava muito certo de que a salvação era só para os judeus. E por que é tão difícil remover da mentalidade de um judeu essa ideia, esses certos preconceitos culturais? Porque o entendimento se mistura com a emoção. Eu não acredito que Jesus é para eles, quer saber? Eu não aceito que é para eles, já vai para o emocional. É como Saulo. Saulo não estava satisfeito de aterrorizar a igreja, de arrastar os crentes da sua casa e levar para a prisão. Ele queria mais. O entendimento de Paulo de que o cristão estava atrapalhando o judaísmo era forte, se misturou com o emocional. Ele já estava permitindo matar, misturou com ódio, misturou com não, eu não aceito. Então, quando se mistura com o emocional, fica mais difícil. Sabe aquela pessoa preconceituosa quanto raça? Você vê que ele fala assim: não aceito. Daqui a pouco a pessoa está odiando, pelo simples fato de uma cor ou de uma religião. Se mistura com o emocional. E Deus, sabendo disso, Deus trata. O lençol tinha que descer, tinha que ser animais, tinha que ser forte. Deus tinha que pegar pesado, para que o Pedro pudesse entender. Aí a gente vê a paciência do Senhor, né? Quando Pedro é confrontado, porque é um confronto, ele estava certo de que não podia comer, e Deus confronta ele responde daquele jeito, porque a pessoa confrontada, ela tem uma resposta meio defesa. Não, de jeito nenhum. A voz lhe falou, irmãos, por 2 vezes, para você poder entender como estava a mentalidade de Pedro. 2 vezes. O lençol desceu por 3 vezes. Deus desce o lençol, Deus recolhe o lençol, Deus desce o lençol, Deus recolhe o... Gente, estava difícil dele entender, estava difícil dele aceitar. E pela 3ª vez, Deus desce o lençol, Deus recolhe o lençol, e ele escuta por 2 vezes: Pedro, mata e come. E Pedro ainda tentando aceitar aquela situação. E Deus faz mais com ele. Quando Deus fala com ele que os homens de Cornélio estão na porta para chamar ele, Deus fala assim: não hesite, eu mandei. Então o lençol ainda não estava perfeito. O lençol não estava, senão Deus não tinha falado isso. Não hesite com eles, Pedro. Foi eu que mandei. Sinal que Pedro ainda estava: ai meu Deus, o Senhor é só para mim, o Senhor é só para a gente. E mais, e essa reluta aconteceu mais um pouquinho. Deus, ele é muito paciente para nos fazer compreendermos, porque a compreensão da vontade de Deus é que nos dá vitória, é o que nos faz prosseguir. A gente tem que entender, né? Eu lembro de Moisés.
Senhor é o Senhor, vai e eu te mandei, rapaz. Foi eu que fiz. Uma inteligente, né? Dá uns batidinhos assim. Então Deus, Ele é muito paciente para te fazer entender. Olha, o que eu agradeço a Deus pelas compreensões que Ele me fez ter. Olha, foi na dor, irmão. Eu passei por uns problemas que hoje eu não sei se eu teria os entendimentos que eu tenho se eu não tivesse passado. Porque às vezes o crente acha que o mundo gira em torno dele, né? Alguém fere a gente é crente, a gente acha que depois vai matar a pessoa, porque a gente é crente. Senhor, eu sou teu servo, eu estou na tua presença, ele não mata ele. Trata dele, né? Como se Deus fosse deixar de amar aquela pessoa que nos feriu. Então são entendimentos que a gente precisa ter de Deus sobre a sua vontade de amar a todo mundo. É a todo mundo, todo mundo, todo mundo. Não chame tudo que Deus purificou. Deus estava falando para Pedro que ele não deveria considerar os gentios como pessoas inferiores e dignas da salvação. Não faz isso não, rapaz. Interessante que é o que o Gustavo falou na aula. Deus já havia dado para os judeus esse sentimento no Antigo Testamento. A gente tem o exemplo de Jonas. Deus manda Jonas pregar a Nínive, que era a capital da Síria, e era uma nação muito perversa e cruel. Está aí outro ponto que às vezes a gente tem problema de entender, de que Deus ama os cruéis. Ele ama, gente. Já disse, mas esse homem não vale nada, Jesus não ama essa pessoa, não. Essa pessoa não aceita Jesus nunca. Essa pessoa merece pior. Não, ele... Gente, ele ama. É difícil entender, mas ele ama. Né? Nínive, o povo era muito cruel, imoral. Eram terroristas. E Deus manda o profeta pregar Nínive. E Jonas não aceita. Primeiro, que era uma nação inimiga do povo de Israel. E segundo, que para Jonas, Deus era só para eles, os judeus. E ele foge para não pregar, irmãos. Sabe o que é interessante? Jonas foge do que ele conhece de Deus. Porque quando Deus perdoa Nínive, o que ele fala? Chateado, quero morrer. Eu sabia, por isso que eu não queria ir. Eu sabia que o Senhor é um Deus bondoso, longânimo, que se arrepende do mal, tá vendo? É por isso que eu não queria ir. E Deus fala, rapaz, é razoável tua ira. Aí vem a noite, o que Deus faz? Gente, eu não faria o que Deus fez. A gente não faria. Eu não entendo esse amor do Senhor por nós. Deus faz crescer uma planta. Não tinha. Para dar sombra à cabeça de Jonas. Depois, Deus cria uma largata para matar a planta. Jonas gostou da árvore, gostou da sombra. Mas aí, quando a planta morre, vem um sol, um calor muito quente sobre a cabeça de Jonas, que ele quase desmaia. Aí ele fala de novo, que horror. Aí Deus chega para Jonas e fala assim, você está chateado por uma planta que você não criou, você não podou? E eu, Jonas? E eu? Será que a gente pode se colocar no lugar de Deus? É difícil, né? E eu? Como se Deus falasse, eu coloco no meu lugar. Eu não teria misericórdia de mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir da sua mão direita, da sua mão esquerda. E eu? Se o trabalho de Deus para fazer um líder entender. Porque o líder precisa entender que diante de pessoas, se ele falar errado, se ele ensinar errado, todo mundo fica errado. E eu aprendi uma coisa com o pastor Cláudio que eu vou levar para toda a minha vida de ministério. O pastor Cláudio disse que quando Deus usa a sua vida, não é para você se agradecer, é para o todo. Se Deus está usando a minha vida aqui, é por tua causa. Se Deus usa o pastor aqui, é por causa da igreja, não é por quem está pregando. O líder precisa entender isso. Agora, que trabalho, fazer uma planta, criar um bicho, matar, para que ele entenda que Deus ama a todos. Aquela planta, Deus estava ensinando para Jonas. Deus mostrava que ele se importava tanto com Israel como com as outras nações. Jonas, eu amo vocês, mas amo também eles.
uma visão a Pedro 3 vezes, fala por 2 vezes, traz uma visão a Cornélio, para que Pedro entenda. Deus é extraordinário. Deus tem um amor por nós, por sua igreja, extraordinário. Aí Pedro chega na casa de Cornélio. Será que ele já aprendeu? É muito interessante isso aqui. Cornélio espera Pedro com a família e os amigos mais chegados. Eu acho linda essa atitude de Cornélio, porque ele não queria salvação só para ele. Ele queria para todos que ele amava. Será que a gente tem falado de Jesus para que a gente ama de verdade? Para todos que a gente ama. A gente não está esquecendo o pai, a mãe, o irmão. E não precisa falar muito não, irmãos. A gente vai ver aqui com Pedro. Só bastou falar da cruz e que precisava se arrepender, todo mundo aceitou Jesus. Última vez que eu falei com a minha irmã que é crente de Jeová, eu até estava conversando com meu marido na mesa. Não precisa se preocupar em debater Bíblia, não. Eu falei, irmã, Jesus te ama. Eu sei que você não acredita em Jesus como eu acredito, mas Ele te ama, Ele tem um obra na tua vida. E Ele pode mudar a situação da tua vida. Eu falei mesmo. Sabe quando você está indignada? A gente já debateu Bíblia, já mostrei versículo para ela, não mostrou versículo, já tinha que fazer diferente. Eu falei do Senhor, falei mesmo. Aí ela me responde 3 áudios. Eu falei, meu Deus, e agora? Não falando nada do que eu falei. Falei, Senhor, tua palavra não volta vazia. Ela vai cumprir o propósito pelo qual está sendo enviada. Né? Cornélio, ele se prostra quando vê Pedro. Aí você vê a importância do conhecimento da palavra. Quando Cornélio se prostra para adorar Pedro, ele faz isso porque não tinha conhecimento. Aí a gente vê a importância que Cornélio precisava de ouvir a palavra do Senhor. Imediatamente Pedro levanta e fala, rapaz, levanta sua alma com você, adora Deus. Pedro já chega dando o primeiro ensinamento a Cornélio, glória. E é incrível como a palavra de Deus muda o nosso entendimento, esclarece, tira as estranhas. Por isso que a gente nasce de novo, porque é novo entendimento. Né? Olha que interessante, Pedro fala uma coisa já de início, talvez na porta da casa de Cornélio, que demonstra que ele não estava à vontade ainda com aquilo que Deus ordenou. É como se ele estivesse processando aqui. Ele está na casa de uma pessoa e ele fala assim, olha, é contra a lei a gente se associar aos gentios. Vocês sabem, né? Outra coisa, eu não devia nem estar visitando o gentio, não. Ficou meio estranho. Enquanto Cornélio está todo animado com a sua família para ouvir a palavra, ele fala assim, Pedro, estamos aqui para ouvir tudo aquilo que Deus colocou no teu coração. E Pedro fala assim, bom, eu não deveria estar aqui. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro, quer dizer, chamar impuro, na cara da pessoa, eu não deveria chamar impuro o que Deus purificou. Então você vê, irmãos, que a dificuldade não estava em Cornélio, estava em Pedro. Cornélio estava pronto. Depois da visão, imediatamente ele chama as pessoas, os homens, vai chamar o pecador. Ele fala, estamos aqui para ouvir. E você vê a resistência de Pedro, né? Eu não devia estar aqui, não devia nem falar com você, né? Mas Deus falou para eu chamar de você impuro. Ficou meio estranho, né? Dificuldade estava em Pedro. Os judeus acreditavam que o privilégio da salvação era exclusivo dos judeus, não dos gentios. Eles pensavam assim, eles acreditavam assim. E só o Senhor para quebrar esse entendimento, né? Então, irmãos, você tem um filho que está relutando, ou um parente, acalma o teu coração, Deus sabe como falar. Né? A minha irmã se desviou dos caminhos do Senhor, no meu caçula. Eu nunca pensei que eu ia ver minha irmã tomando cerveja, eu gelei por dentro, tive crise de ansiedade, só de ver. E é incrível como o crente muda, né? Mudou a cor de cabelo, mudou a maneira de vestir, mudou a bebida que bebia. Impressionante, assim, ó. E ela diz que ela estava na praia com as amigas e ela se sentiu sozinha no mar e veio aquele temor de Deus na vida dela. Ela saiu correndo no mar. Não sei se ela achou que Deus ia botar um tubarão ali para ela. Bateu um temor que ela falou assim, se Jesus voltar eu fico. Porque ela sabia. Até que ela ouviu um louvor que falava assim, filho, eu quero
assim, Jesus sabe como falar com teu filho. Você viveu no Evangelho e sabe como chegar. Você que deu ao seu filho o entendimento da Bíblia, ele sabe como fazer. Não se desespera, não fica ansiosa, confia no Senhor, né? E Cornélio diz: estamos aqui para ouvir tudo. Ele não fala algumas coisas, ele fala tudo que o Senhor mandou te dizer. Irmãos, isso aqui é algo sedento. Ele estava sedento de ver a palavra. Eu quero tudo, Pedro, não esconde nada. Tudo, estou pronto, quero ouvir. E Pedro, ele traz uma mensagem cristocêntrica, apontando para a cruz e chamando ao arrependimento. Olha que interessante. Um homem justo, temente a Deus, que orava continuamente, que vinha um anjo, mas que precisava se arrepender. Porque a salvação é mediante o arrependimento. É pela graça, por meio da fé e pelo arrependimento. No trabalho lá, a gente aprende os processos da salvação. Eu preciso crer, eu preciso me arrepender, eu preciso me converter. Eu estou dando o caminho errado, eu encontro Jesus, eu dou a volta e pego o caminho certo. São passos que competem a nós fazer para termos a salvação de Cristo Jesus. Versículo 44 diz assim, 43: todo que nele crer, ele está falando para Cornélio, todo que nele crer recebe o perdão dos seus pecados mediante o seu nome. Cornélio precisava aceitar Jesus. Cornélio precisava saber sobre Jesus, o que Jesus fez por ele. Aí sabe o que acontece? 44. Enquanto Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. E os judeus ficaram admirados, porque eles falaram assim: o dom do Espírito Santo derramado também para os gentios. Sabe o que eles estão falando? É até eles. Até eles. Sabe quando você está fazendo uma medida, você fala assim: a medida vai até aqui. Então os judeus colocaram um limite no Espírito Santo. Não, é só para a gente, até aqui. Quando eles veem os gentios falando em línguas, sendo batizados, falam: até eles. Acabou o limite. O até agora virou até de Deus. É até eu, aquele que tem o Senhor. Outra coisa que eu aprendo: sabe quando você está numa festa, que você não está esperando uma pessoa, você fala assim: até ela veio. Pedro não esperava, os judeus não esperavam. Mas é quando Deus começa a quebrar as barreiras do conhecimento, começa a ampliar o conhecimento do crente, para que o crente entenda o amor dele por todos, né? Por todas as pessoas. Aí Pedro não tem mais escolha. Olha que interessante. Pedro fala. Tem uma frase de Pedro que é muito interessante. Ele diz: agora eu sei que o Deus não faz acepção de pessoas. E ele só fala isso depois que Cornélio fala do anjo. É isso, do anjo. Então ele está assimilando. Aí Cornélio conta para ele que Deus mostrou a ele um anjo que falou isso. Ele fala: agora, por certo, eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Então você vê que ele estava assimilando aquela ordem de Deus mesmo, né? Aí Pedro não tem escolha, a não ser batizar todos eles e chamar eles e dar bem-vindo à igreja de Cristo Jesus, né? Vamos fazer o seguinte: vamos batizar todo mundo e olha, vocês são bem-vindos na igreja de Cristo Jesus. Não tinha jeito. Aleluia. Agora a gente vive na igreja de Cristo, não tinha como mais correr disso, era a vontade do Senhor, né? O Evangelho começou a romper barreiras, tradições e segregação social que separava os judeus dos gentios. E é interessante, irmãos, que Deus nos ensina através do outro. Olha, nós somos canais de bênçãos e nós somos canais de Deus para aprendizado. É impressionante. Cornélio precisava de Pedro para ouvir as boas novas e assim conhecer o caminho da salvação. Enquanto Pedro precisava de Cornélio para saber que os gentios estavam incluídos no plano da salvação. Então Deus usa Cornélio para poder fazer uma paz. Eu amo todo mundo. Jesus morreu por todos, porque eu amei a todos. Mas Pedro aprende com Cornélio aprende com Pedro a ser salvo por Cristo Jesus, glória, né? Deus trabalha de uma maneira extraordinária. O batismo do Espírito Santo experimentado pelos gentios na casa de Cornélio foi um dos fatos marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva. E eu tenho isso como espelho para hoje, né? Como reflexo para hoje. Como a gente aprendeu aqui
no estudo com o pastor, tem uma hora que a gente está pegando para a gente, né? Você vê que começa a abranger, não tem jeito. Irmãos, Jesus sempre atendeu aqueles rejeitados pela sociedade, aqueles que ninguém quer, Jesus quer. E se você por acaso já pensou que Jesus não te quer, é a maior mentira que você já pode ter pensado. Um certo dia, a Bíblia diz que um homem coberto de lepra, coberto. A lepra fazia o homem perder cartilagem até parte do corpo. Era como se a pessoa morresse em vida, para ele estar coberto. E ele se prostra diante de Jesus. Mateus diz que ele adora Jesus. Imagina um homem coberto por lepra e se prostrando diante de Jesus. Eu vejo ele mostrando as suas dores para Jesus. Quando você mostra as suas dores para Jesus, ele tem compaixão de você. E ele diz uma frase que é muito interessante: Jesus, se o Senhor quiser, você pode me purificar. Olha a fé dele. É como se ele falasse assim: eu sei que o Senhor pode, eu creio que o Senhor pode me purificar. Aí Marcos vai dizer que Jesus se enche de compaixão. Jesus é a outra pessoa. Irmãos, a essência do caráter do Senhor é o amor. Compaixão é um sentimento profundo de empatia pelo sofrimento de outra pessoa. Compaixão é um desejo de aliviar a dor e o sofrimento de outra pessoa. E Jesus, quando olha aquele homem coberto de lepra, é o que ele sente compaixão. Ele fala assim: se o Senhor quiser, você pode me purificar. Aí Jesus diz duas palavras muito profundas para aquele homem. Você imagina um homem solitário, que tinha que viver em cavernas, que nem família podia estar com ele. E de repente ele vê um homem que não só olha para ele, um homem carente de um abraço, de um olhar de carinho. E Jesus olha para ele e Jesus toca nele. Os leprosos eram intocáveis, porque era uma doença contagiosa. O leproso sofria grande rejeição social e abalo emocional. Ele era sozinho. Jesus toca. Jesus não precisava tocar. Quantas vezes Jesus curou sem tocar? Quantas vezes ele apenas liberou uma palavra e a pessoa foi curada? Mas Jesus viu a dor emocional da mulher. Jesus ele veio também para curar as dores emocionais. Aleluia! E ele diz outra palavra incrível: que o marido de Jesus pediu: eu quero. Meu Deus, sabe que você está com uma necessidade muito grande, orando, Jesus fala: minha filha, eu quero te abençoar. O emocional daquele leproso foi amigo, uma cura perfeita, espiritual no corpo, né? Porque Jesus ele cura assim perfeitamente. Outra pessoa que eu vejo que Jesus demonstra esse amor por quem é rejeitado é Zaqueu. Zaqueu, apesar de ser judeu, ele era elogiado pelo seu povo, porque ele era um cobrador de impostos. Ele cobrava dos seus irmãos, compatriotas, para mantimento do Império Romano, e cobrava lei. Então ele era odiado, e a gente percebe isso quando Jesus entra na casa dele. A Bíblia diz que todo mundo que viu isso criticou. Todo, não é alguns não, todo mundo. Sabe que é quando Jesus salva uma pessoa e todo mundo critica? Não, ele não é digno. Não, você não é digno de Jesus, todo mundo, né? Então era um homem odiado, solitário também. Não tinha amigos compatriotas seus, né? Só que Jesus ele veio para os pecadores e discriminados. Não tem jeito, ele veio para todos, né? E é interessante, irmãos, que só o nome de Jesus já faz esse efeito. A presença dele faz esse efeito. Eu lembro de um testemunho que Deus levantou um obreiro, não sei se era pastor, e pediu para ele dirigir. E quando chegou perto de uma ponte, o Espírito Santo falou com ele para parar, para subir nessa ponte e para falar: Jesus te ama. Só isso. Aí ele levantou e falou: Jesus te ama. Aí o Espírito Santo: fala mais alto. Aí ele: Jesus te ama. Aí o Espírito Santo: grita: Jesus te ama. Entrou no carro, tinha uma igreja aberta, estava tendo vigília, era amigo dele, pastor. Ele falou: vou entrar lá, vou terminar de ver a vigília, já que eu estou aqui. Aí entrou um homem chorando pela igreja e pediu para falar. Ele era desviado. E ele
Ele falou assim: eu quero contar testemunho porque Jesus me trouxe de volta hoje para o seu aprisco. Eu estava na ponte pronto para me matar. E eu ouvi uma voz que dizia assim: Jesus te ama. Irmãos, a voz ficou mais alta. Jesus te ama. E eu comecei a chorar. Irmãos, a voz gritou: Jesus te ama. E eu acredito que Jesus me ama. Eu quero pregar minha vida de Deus. Porque o nome de Jesus tem poder. Lembra disso? Sai daqui com essa frase: Jesus é tudo que todo mundo precisa. Olha o que Zaqueu teve em primeiro lugar: um homem rejeitado, o olhar de Jesus, porque ele quis conhecer Jesus. Igual Cornélio quis. Ele sobe numa árvore porque é de baixa estatura. Jesus viu: esse quer me conhecer. Jesus, ele nunca vai dispensar alguém que quer ele. E é incrível que aquela pessoa que quer ele, que presta de salvar. Todo mundo fala assim: Jesus, eu te quero agora. Imediatamente. Porque Jesus pede para Zaqueu descer depressa. Quer conhecer ele? Jesus vai ter pressa para te salvar, para falar com você. E é interessante que quem acha Zaqueu? É Jesus. Zaqueu não acha Jesus. É que a gente tem uma mania de falar: eu achei Jesus. Jesus não está perdido, gente. Eu achei Jesus. É Jesus que acha a gente. A gente, na nossa natureza pecaminosa, a gente não tem essa capacidade de procurar Jesus por nós mesmos. A gente, na natureza pecaminosa, vai querer o mundo. Mas é Jesus que prepara a situação e acha a gente. Né? Jesus passou por ali e sabia que Zaqueu precisava dele. E Jesus fala para ele uma coisa profunda aqui: eu quero. Ele também falou para o leproso, mas ele fala de relacionamento. Zaqueu, desce depressa, porque eu quero entrar na tua casa. Quando você aceita Jesus, você precisa ter um relacionamento com ele. Jesus não aceita um relacionamento à distância. Como existe aí namoro à distância, internet, não, é pessoal. E é interessante que ele olha Zaqueu, ele acha Zaqueu, ele fala: eu quero me relacionar com você. Ele fala: aqui hoje entrou salvação nessa coisa. É muito profundo isso, né? De um homem publicano e odiado, um homem que recebeu Jesus na sua vida, que recebeu Jesus na sua casa. Jesus, ele precisa, irmãos, estar à vontade na nossa casa. A gente precisa dar a ele um trono de louvor dentro da nossa casa. E quem transforma a nossa casa em um ambiente ruim somos nós mesmos. É às vezes a nossa impaciência, as nossas brigas. E a gente precisa ter o Espírito Santo dirigindo a nossa vida para ter o nosso lar. Fala: Senhor, pode ficar aqui. Pode ficar aqui. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, todo mundo começa a criticar, porque Jesus entrou ali. Pessoas que não entendiam que Jesus veio para salvar aquele que estava perdido. Todo mundo estava perdido. Olha que interessante. Olha a evidência de que Jesus entrou na vida de Zaqueu. Ele chega para Jesus, sem que Jesus peça, e fala assim: Jesus, eu quero dar aos pobres 4 vezes mais. Eu quero dar a metade dos meus bens aos pobres, e eu quero restituir 4 vezes mais todo aquele que eu estou aqui. Jesus pediu? Não. Mas Jesus estava lá, dentro da casa dele. Onde Jesus está, tem que haver diferença. Tem que haver mudança de atitude. A evidência de que Zaqueu aceitou Jesus na sua vida foi essa disponibilidade de fazer o certo. Não, Senhor, agora é o que Paulo fala: aquele que mentiu, mente mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Agora é uma nova vida. Agora é em Cristo Jesus. Olha a evidência de Zaqueu. Aí é aqui que Jesus fala: hoje houve salvação nesta casa, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É aqui que eu estou. Fale de Jesus. A igreja está aqui para isso. Não espere a revelação de um anjo para ir à casa de alguém se você está sentindo dívida. Porque hoje não tem isso. A gente tem o Espírito Santo dentro de nós que nos leva, que nos motiva. E outra coisa, irmãos, aproveita as oportunidades e fale de Jesus. Aquelas oportunidades que o Senhor dá.
A minha irmã, a oportunidade que tem, né? Você então, vou fazer a minha parte. Aquele amigo tem oportunidade, fala de Jesus. Entenda que Jesus é tudo que aquela pessoa está precisando. Jesus é aquele que vale a pena entregar o nosso coração e a nossa vida a Ele. Ele é uma realidade que faz com que levantemos todas as manhãs e desejamos vir para Ele. É você acordar e falar, Senhor, o que eu posso fazer para o Senhor hoje? Ele é merecedor disso. Eu fiquei muito feliz, 2 semanas atrás. Eu tenho uma sobrinha que ela não é crente, ela não é cristã. E ela me pediu para trazer uma palavra no aniversário dela de 18 anos. Eu queria surpreender todo mundo. A gente não esperava aquilo. Poxa, como? Não, eu quero que a tia Josi traga uma palavra, eu quero que ela ore comigo. Isso foi muito bom para mim, para a família inteira. Fui para lá. E para minha surpresa também, não colocou música alta. Eu acho que ela gosta de uns cantos, sabe? Aí depois botou lá, botou baixinho, falou, não, minha avó, minha tia está aqui, respeitou. Aí eu precisava ir para a Feira da Independência, trouxe a palavra antes do bolo. E eu falei mesmo, falei, olha, Jesus ama vocês. E eram muito jovens, só jovens, irmãos, olha, né, que brotinhos para falar de Jesus. E eu trouxe Eclesiastes 3, Eclesiastes 2, inclusive, é muito profundo. Porque é interessante que você vê a palavra que foi escrita 2 mil anos, 3 mil anos atrás, e é tão atual hoje. Incrível. Porque o que Salomão está falando no Eclesiastes 2 é o que os jovens procuram hoje. Eclesiastes fala que tudo aquilo que o coração dele desejou, ele teve. Aí ele vai descrevendo aquilo que ele buscou felicidade. Ele fala, eu vou buscar alegria na vida. Aí ele diz que ele construiu palácios, fez grandes construções. Aí ele continua descrevendo de que ele juntou muito ouro, muita prata, mas ele viu que era tudo coisa de sabor. Aí ele teve 1000 mulheres, né? Impressionante. Porque eu acho que os homens não dão muito conta de mundo, mas enfim. Outra coisa, 1000 sogra, gente. Só Jesus, né? Ele buscou felicidade no sexo e ele diz que ele buscou na música. Muito interessante. Ele buscou na música, buscou no vinho. E ele vai descrevendo. Até que ele fala assim, mas tudo foi bolha de sabão, tudo passou de vaidade. Porque ele começa dizendo que a felicidade que ele buscou estava embaixo do sol. Eis que eu vi embaixo do sol que tudo era vaidade. Aí ele começa a buscar. Por que ele não achou? Porque a felicidade estava acima do sol, não embaixo do sol. Aí ele chega a essa conclusão. E é interessante que lá no capítulo 12, no final do livro, ele vai concluir o livro de Eclesiastes. Ele fala assim, concluindo, o homem nesta vida, o que é importante para o homem é temer a Deus e obedecer a sua palavra. Isso é importante. E eu trouxe aquela palavra naquele aniversário, e os jovens atentos, eu levei a dinâmica do papelzinho, que é um sucesso, né? E eles falaram muito da dinâmica. A dinâmica é bom porque te lembra da mensagem, né? O papelzinho de a pessoa busca felicidade na casa grande, no carro, né? Até que eu mostro a cruz que a felicidade está em Cristo. Aí eu soube pela minha irmã depois que tinha uma jovem lá que ela estava tentando se matar, porque o namorado tinha largado ela. Então, assim, são oportunidades que o Senhor nos dá, né? Eu falei, Senhor, o Senhor é tudo que esses jovens estão precisando, usa a minha vida, né? Jesus é bom, irmãos, é bom falar dele. João 3,37, ele diz que quem vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Isso é um fato, uma realidade. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o coração. Apocalipse 3,20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele bate a porta porque deseja salvar e ter uma intimidade com a pessoa. Por isso que ele bate a porta. Por isso que ele quis entrar na casa de Zaqueu, né? Para terminar, o evangelismo nos lares, muita coisa me marcou. Mas teve um lar que me marcou muito. A gente foi evangelizar numa casa onde os pais não estavam convertidos e a filha pediu, né?
Então a filha estava naquela expectativa dos pais aceitar Jesus, principalmente a mãe, que ela falou que era muito difícil. Ainda faltando 3 dias, o pai aceitou Jesus, glória a Deus, aleluia. Mas aí faltou a mãe. E a filha estava na expectativa. E eu li esse versículo para ela no final. Eu falei, olha, Ana, Jesus está na porta do teu coração. Quando eu falei Jesus está na porta, ela já começou a chorar. Olha, está na porta do teu coração, tem que entrar na tua vida, porque moça. Aí ela começou a chorar mais. E eu falei assim, você quer deixar Jesus entrar? E ela falou, eu quero. Quando ela falou, eu quero, a filha deu um grito. O marido também, que foi uma alegria, ele contagiou todo mundo. Meu Deus, graças a Deus. Porque o ser humano precisa de Jesus. O ser humano tem alma sedenta. Jesus é o pão da vida, é a água viva. Né? Que o Senhor usa a sua igreja. E que o Senhor nos ensine como crente, e como líderes, e como professores, a verdadeira vontade do Senhor em relação ao próximo. Como ele ensinou a Pedro. Amém? O Senhor nos abençoe e eu agradeço. Glória a Jesus, que bênção, que aula. A turma dos adolescentes está aí? Não. Glória a Jesus, glória a Deus, tudo é por Jesus, né? Cornélio era um homem bom, piedoso, dava esmolas, orava a Deus, mas faltava tudo, faltava Jesus. Tudo se converte para Jesus. Até hoje em nossos dias, tudo é por Jesus. Todos vão estar diante de Jesus. Jesus vai julgar a todos. Tudo se converte para Jesus. Tudo é Jesus. Tudo. Nós como servos de Deus, nós precisamos ter essa compreensão. Jesus é tudo para todos. Jesus é o motivo da nossa vida. É por Jesus que estamos vivos, é por Jesus que estamos aqui. É por Jesus que o ímpio está aí, ele nem sabe. E Jesus os ama. Jesus os ama. Assim como Pedro foi chamado pelos céus para pregar para Cornélio, a igreja é chamada pelos céus para pregar aí fora para o mundo. Somos nós, igreja. Pedro precisou ter uma revelação, uma visão dos céus, mas eu e você não precisamos, não. Não é uma visão, não. Nós temos que sair e pregar. Nós temos que fazer o que deve ser feito. O que deve ser feito é falar de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje, os irmãos estão vendo aqui, hoje é comemorado o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. A festa hoje, coincidentemente, não existe coincidência, né? O servo de Cristo, existe Jesuscidência, né? Hoje é batismo nas águas também. Então a ADC está em festa. Eu e você precisamos celebrar, estar alegres, tanto pela Escola Bíblica Dominical, quanto pelas almas que estarão se batizando nessa manhã. Assim como a casa de Cornélio foi batizada, desceram as águas naquele dia, hoje haverá batismo, as águas vão se mover. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. Vamos aos aniversariantes da semana. Vamos, Valéria. Aniversariante da semana, glória a Jesus. Turma dos adolescentes está chegando e vamos ter uma segunda parte aqui com uma homenagem ao Dia da Bíblia. Salve a igreja, louvado ao Senhor, amém? Amém. Vamos aos aniversariantes da semana. Ela falou que é Dia da Bíblia, EBD. Glória a Deus. Completaram mais um ano essa semana o João Vitor, filho da Tayana, uma criança. Foi dia 15, o Alisson, dia 16, a Letícia está aí, filha da Elisângela? Cadê a Letícia? O Caio, que vai batizar hoje, vai receber um bombom. O Thiago
que a gente falou aqui. Você que não é da PCM, que está nos visitando nessa noite, nessa manhã, nós temos visitante aqui. Você que fez aniversário essa semana, quer vir aqui receber uma oração? Tem alguém que fez aniversário essa semana de visitante? Amém. Então vamos a gente colocar de pé. Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais um ano de vida que Ele concedeu ao servo dele, em nome de Jesus. Temos suas mãos para cá. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque nós nos sentimos honrados, Senhor, e estarmos juntamente com os teus servos, comemorando com eles mais um ano de vida que o Senhor nos concedeu, Pai. E nós te pedimos em nome de Jesus que essa data se multiplique por muitos e muitos anos até que o Senhor venha, Pai, buscar a tua igreja, ser com cada um, continue suprindo as suas necessidades. Nós sabemos, ó Pai, que o maior e o melhor presente eles têm, a certeza da salvação em Cristo Jesus, ó Pai, e que eles nunca percam, Pai, essa salvação. Nós nos alegramos com os teus filhos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Glória a Jesus, vamos sentar. Glória a Deus, que alegria. Vamos louvar o Senhor agora com os dízimos e as ofertas. Glória a Jesus. Pedir 2 obreiros para pegar a salva. A orquestra estará louvando. Cornélio, as esmolas de Cornélio eram vistas no céu. Ontem a irmã lá no evento lá das irmãs falou sobre a moedinha da viúva. Uma moedinha foi vista por Jesus. A tua oferta é vista por Jesus. Tá bom? Oferta com alegria. A mesma alegria de Cornélio, a mesma alegria da viuvinha. Creia que Deus é poderoso e que as suas ofertas, elas são para a obra de Deus. Não é para Jesus, mas é para a obra de Deus, para que a obra seja mantida, ar-condicionada e tantas outras coisas, tá bom? Tem um facilitador aí, ó, atrás dos bancos tem um QR Code. Se você quiser, pode também estar contribuindo com o QR Code. E como o senhor vai ter a oportunidade de trazer aqui a sua oferta, botar aqui na salva enquanto a orquestra está louvando o Senhor. Glória a Jesus. Os guerreiros, cadê? Vem, irmã Anne, louva aqui os guerreiros. Os guerreiros somos nós, estamos nos preparando. Glória a Jesus. Aleluia, nós saudamos a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Louvemos ao Senhor, livro do número 212 da nossa harpa cristã.
Que o Senhor, meu Pai, continue abençoando a cada um. Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos em homenagem ao dia da Bíblia. Cadê? Duas adolescentes na incubida. Ana Evelyn. Meu Deus, falei na sala de professores 10 vezes dia da Bíblia, falei aqui 2 vezes dia da Bíblia, dia da Escola Bíblica Dominical. Os irmãos estão recebendo aí uma marca Bíblia alusiva ao dia da Bíblia, ao dia das coisas bíblicas. Escola Bíblica, quando fala Bíblia, Escola Bíblica Dominical. A geração eleita só da igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, hoje comemoramos o dia da Escola Bíblica Dominical. Eu tenho uma pergunta para vocês. Do que vocês têm fome? Mateus capítulo 4, versículo 4. E para você, qual tem sido o seu alimento espiritual? A EBD é o alimento espiritual de todo cristão. Sem esses ensinamentos, o cristão se perde, pois a fé vem do ouvir e a palavra de Deus. Romanos 10, 17. A escola bíblica dominical leva o aluno a desenvolver a sua espiritualidade e seu caráter, crescer na fé e conhecimento bíblico, em prática os ensinamentos bíblicos, tirar suas dúvidas, estreitar o relacionamento com seus irmãos. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6:3. Hoje vamos dizer 7 razões para continuar participando da escola bíblica dominical. Primeira razão, por amarmos a Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu amarei e me manifestarei. João 14, 21. Segunda razão, para não errarmos. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Terceira razão, para ser unido. Jesus disse: vós já estáis vivos pela palavra que vós tenho falado. João 15:3. Quarta razão, para aprendermos. Jesus disse: aprendei de mim.
Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Quinta razão para sermos santos. Jesus orou: santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. João 17:17. Sexta razão para sermos amigos de Jesus. Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. João 15:14. Sétima razão para sermos bem-aventurados. Jesus garantiu: bem-aventurados que leem, ouvem e guardam sua palavra. Apocalipse 1:3. Na escola bíblica dominical, você aprende a conhecer a verdade que liberta. João 8:32. E essa é a faculdade de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Resumir isso certo, tem muito mais razão para você frequentar a escola bíblica dominical. Parabéns aos adolescentes que cumpriram brilhantemente a sua etapa. Cadê as professoras das crianças? Quem é a criança que vem? Cadê Beth? Era da turma da Elisângela. Cadê Elisângela? Então vem o jovem. Cadê? Quem é o jovem? Alisson vai falar. Nós vimos 7 razões, agora vamos ver os alunos falando por quê, qual a importância da EBD na vida dele. Salve de uma paz do Senhor, amém? Não vou me delongar muito, gostaria apenas de dizer algumas palavras a respeito da importância da EBD para nossas vidas. E de fato, como todos nós sabemos, eu vou apenas ratificar o que todos nós já sabemos. A escola dominical é um ambiente seguro e saudável, onde nós podemos aprender mais a respeito da palavra de Deus com profundidade e num ambiente personalizado também para cada faixa etária. A minha classe é dos jovens, alinhar aqui as classes de acordo com as faixas etárias dos irmãos que são mais experientes. Isso é muito sadio para todos nós, nossa vida espiritual. Eu frequento a igreja evangélica do meio cristão, claro, desde que eu nasci, praticamente há 23 anos, e há 8 anos eu estou convertido, e é sempre um prazer fazer parte da escola dominical, participar das tarefas referentes à escola dominical, é sempre um prazer e uma grande alegria. E para que eu não fixe só minhas palavras, gostaria de primeiramente citar uma frase de um importante personagem histórico a respeito da Bíblia, que é de Napoleão Bonaparte. Certa vez Napoleão disse: a Bíblia não é um livro simplesmente, é um ser vivo que tem o poder de conquistar os seus adversários. E juntando essa frase de Napoleão com 3 versículos do salmista, no capítulo 119, versículo 105 até o versículo 107, o salmista diz assim: tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Fiz um juramento e confirmo: obedecerei às tuas justas ordenanças. Estou extremamente aflito. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Vem. Isso é só um livro, pessoal. É só aluno assíduo. Isso é assíduo na turma dos jovens, agora amigos assíduo das crianças. Toma aí, varão. Posso ir para a igreja? Amém! Eu gosto para a EBD, caçar brincar. Esse trio vem, Elisângela? Vem então, trio. Senhor. Eu aprendi que se Deus te deu um talento, você tem que colocar em prática e que não pode ter medo.
Mônica pelas varoas e depois o irmão Anderson pelos varões. São alunos frequentes, assíduos, alunos que gostam da EBD. Todo crente tem que gostar da EBD. Sim. Ou o crente gosta da EBD, ou ele está com defeito de fato, ele tem algum defeito na vida dele para gostar da escola bíblica. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém? Não vou tomar um tempo, ser bem específico. Por que a importância de irmos à EBD? Primeiramente, quero deixar aqui em Salmo 119, no verso 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Qual é a importância dessa EBD? É estarmos aqui na casa do pão, na casa do Pai, aonde tem pão que não engorda, que não tem fermento, que alimenta e dá crescimento. E a importância da EBD porque ela nos ensina, nos discerne, nos exorta, nos capacita, instrui e nos clareia, para que possamos contra-atacar não com o homem, mas contra as potestades principais, que tenta distorcer o que essa palavra nos ensina. E conhecendo a verdade, ela vos libertará. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Jesus, a palavra liberta. Bem, irmão? Para encerrar então, nosso irmão Anderson. Glória a Jesus. Paz do Senhor para a amada igreja. Amém. Eu leio aqui Romanos 10:17. Sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eu estava sentado ali e o pastor, o evangelista Gustavo, olhou para trás e falou: não, Márcio, você é um frequentador assíduo, mas já que ele me deu essa palavra, eu estou aqui. E eu refletindo ali, acredito que isso seja para toda a igreja. Eu tenho visto essa revista aqui e parei e pensei, acredito que seja para todo mundo. Quanto tempo um pastor ou um cidadão jovem demora para estudar e fazer essa revista aqui? Vocês já pararam para refletir com relação a isso aí? Muitas das vezes a gente não dá valor. E eu passei a ver isso aí. Esse estudo bíblico é muito importante para todos os jovens. E foi importante para mim. Para aqueles que me conhecem, todo domingo eu tinha evento de manhã. Para mim era muito difícil. O convite geralmente na parte de segunda-feira, mas eu tenho certeza que quando eu passei a entender que a pessoa perdia tempo, isso falando eu, né? Ela não, para poder fazer um estudo desse aqui, para todos nós chegarmos aqui domingos e ter um conhecimento, seria muito importante. Eu não vejo só para essa revista, eu falo pelo pastor. Dia de terça-feira, né? Eu imagino o tempo que o pastor perca na sua casa, em sua residência, muitas das vezes deixando de fazer coisas que poderia adiantar, fazer um estudo para nós na terça-feira, e muitas das vezes os irmãos não devem valor. Então, eu agradeço essa oportunidade, tá, por estar falando isso aqui, e vamos dar mais valor, gente, a isso aqui. Amém? Quando ele olhou ali para trás e falou: se você é frequentador assíduo, sou mesmo. Eu acredito que poucos sabem aqui, minha esposa passa por processo, mas nem por isso eu deixo de vir. Pergunta a ela: como é que você está? Está tudo bem? E eu procuro estar aqui para poder ouvir a palavra. E eu preciso levar essa palavra, esse conhecimento que é passado aqui, para minha família. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.
Glória a Jesus. Que maravilha. Mais um propósito, né? Você levar o conhecimento que você tem aqui para a sua casa, para a sua família. A escola bíblica dominical, como está aí no marcador de Bíblia, todos receberam? Tem alguém que não recebeu? Amém? Como está aí, né? É o combustível para a vida cristã. A escola bíblica dominical é combustível para a nossa vida cristã. Domingo é do Senhor. Você é para o Senhor, o que eu vou fazer domingo de manhã? Eu, antes de me converter, acho que igual o Anderson, jogava futebol todo domingo de manhã. Mas desde maio de 2003, eu nunca mais joguei futebol domingo de manhã. Nunca mais. Estou na escola bíblica dominical. Não, jogo futebol outros dias. Não jogo mais não, nem outros dias. Mas domingo de manhã é dia DVD. É dia DVD. E neste dia, eu acho que você possa prestar atenção na sua vida espiritual e saber que ela depende do teu conhecimento que você adquire através da escola bíblica dominical. Então, neste dia da escola bíblica dominical, leva isso para casa. Que a tua vida espiritual depende do conhecimento que você adquire aqui através desses professores. Como ele falou, o pastor Cláudio prepara o estudo desse, prepara as aulas. A irmã Júlia, se convidar na semana, ela não dá tempo. Pastor Emerson, se eu convidar ele na semana, ele vai falar que não dá tempo. Ele fala, não dá tempo não, tem que preparar. Então, os professores aqui se dedicam, se preparam para ministrar algo da parte de Deus para você. Você entenda isso. Assim como aquele que escreveu, aquele que dá aula aqui, ele preparou, ficou a semana toda. Eu fico de segunda a sábado, eu tenho que ver toda semana, porque eu sou o professor reserva toda semana. Então eu preparo todas as aulas do trimestre. E quem é beneficiado? Eu sou um beneficiado. Então valorize a escola bíblica dominical. Quero pedir agora a todos os professores e secretários que fiquem de pé, são os professores de EBD e secretárias que fiquem de pé, para que nós possamos, são vocês que nos ajudam a conduzir a escola bíblica dominical, que a igreja possa ver, entender que vocês são instrumentos. Então vocês, professores, secretários, vocês são instrumentos para que a palavra de Deus seja divulgada, para que a palavra de Deus seja ministrada, para que a palavra de Deus possa chegar até a cada membro da igreja. E saiba que é importante você se dedicar, é importante você se preparar, é importante você estar diante de Deus para receber de Deus e passar para a igreja, porque isso faz parte da igreja, para o crescimento e fortificação, desde a criança, desde o maternal, desde os bebês, todos eles recebem a palavra de Deus para fortalecimento do seu espírito e continuar essa caminhada. Então, a nossa palavra, em nome da DCM, em nome do pastor, quero agradecer cada professor, cada secretário. Vocês continuem firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Pastor Paulo. Deus abençoe. Eu queria pedir, mais uma vez, é boa essa identificação que o evangelista Gustavo fez. Mais uma vez, os professores de escola dominical, fiquem de pé, por favor. De criança também. De criança. Glória a Deus. E também as professoras que dão aula à noite, na classe à noite. São professoras também à noite. Fiquem de pé também. Vamos orar por eles. Vamos orar. Glória a Deus. Não é um identificador. Vocês vão orar sentados por eles. A reverência vai continuar a mesma, mas estenda as mãos. Glória a Deus. Senhor, abençoa o seu Pai. Que permaneçam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho deles não é vão no Senhor. Em nome de Jesus, fortaleça-os, ó Pai. Em nome de Jesus, que não olhem nem para a direita nem para a esquerda, mas que olhem para Jesus, autor e consumador da sua fé. Que eles fiquem firmes na tua presença. Em nome de Jesus.
Amém. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dele? Mais uma vez eu quero parabenizar